Olá, eu sou o diácono Gabriel Batistella. Sábado eu serei ordenado sacerdote no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Serafina Corrêa. E por isso eu estou aqui hoje com vocês para contar um pouco da minha história de vida, da minha história vocacional. Todos perguntam, a primeira pergunta quando eu digo vou ser padre, as pessoas perguntam, da onde surgiu a tua vocação? Eu sou natural de Serafina Corrêa. Meu pai se chama Ronaldo Batistella, a minha mãe se chama Cidriane de Césaro e eu tenho um irmão mais novo que se chama Vinícius Henrique Batistella. A minha família é de Serafina, somos todos aqui de Serafina e desde pequeno eu participava da igreja de Serafina, das atividades da paróquia da igreja, como qualquer outra criança. Participava da catequese, participava do grupo de coroinhas, participava da pastoral vocacional, que era um grupo, como um grupo de jovens que existia naquela época. E participando de todos esses grupos da vida da igreja, eu sentia que eu gostava de participar desses encontros, desses grupos. Tanto é que uma vez eu fui no seminário de Guaporé, que tinha um encontro de jovens, e lá tinha um padre chamado Padre Evandro, que ele é responsável pelos jovens, para acompanhar os jovens que desejam ser padres. E conversando com o Padre Evandro, eu falei com ele, eu também gostaria de participar desses retiros que fazem aqui no seminário de Guaporé. E o Padre Evandro me disse, para participar desses retiros, tem que querer ser padre. Eu falei, então tá bom, eu quero ser padre. E ali eu comecei a ser acompanhado pelo Padre Evandro, e naquela época tinha o meu amigo de Serafina também, o Joelmar de Souza, e nós começamos a fazer este caminho para discernir a nossa vocação. E depois, no ano de 2008, eu ingressei no seminário de Sarandi, no ensino médio. Fiz o primeiro ano do ensino médio em Sarandi e depois, no ano seguinte, o seminário foi transferido para a cidade de Passo Fundo e ali em Passo Fundo eu concluí o meu ensino médio. Depois do ensino médio, nós temos uma etapa que se chama propedêutico, que é uma etapa preparatória para quem quer ser padre em todo este caminho. Esta etapa eu fiz e cursei em Jundiaí, no estado de São Paulo. Depois da etapa do propedêutico, nós, para sermos sacerdotes, precisamos fazer duas faculdades, de filosofia e de teologia. Então, depois do propedêutico, eu fui transferido para Curitiba e em Curitiba eu cursei e me formei em filosofia. Foram 3 anos. Depois de filosofia, na nossa formação tem uma etapa muito curta, que se chama postulantado. Eu sempre gosto de dizer que na igreja as coisas são muito bem pensadas. Então, sempre que tem algo importante, sempre tem algo que antecede para preparar bem a fase importante. Então, o postulantado são 4 ou 5 meses que nos preparam para o noviciado, que é o ano de formação mais ou menos do meio do caminho formativo e é o ano mais importante. Não se diz somente ano de noviciado por dizer ano noviciado, mas são 365 dias essa etapa formativa. E essa etapa formativa tem como objetivo mais o conhecimento pessoal, a introspecção, tentarmos reconhecer e discernir a voz de Jesus que nos chama a segui-lo. Tanto é que não temos muitas atividades externas e as atividades são todas voltadas para o interior do seminário, que é o noviciado. E no final desta etapa de 1 ano, eu professei no dia 1º de junho de 2016, na cidade de Guaporé, os primeiros votos de pobreza, castidade e obediência, por 1 ano. E depois, naquele dia mesmo, eu fui enviado para fazer nosso segundo curso superior, que é o curso de Teologia, na nossa comunidade teológica de Roma, na Itália. Cheguei na Itália, fiquei 3 anos ali, cursei Teologia, me formei em Teologia e depois da Teologia nós temos 1 ano de experiência pastoral. E este ano de experiência pastoral eu fiz em Paris, na França. Ali em Paris, eu trabalhei com a comunidade católica italiana de Paris. Neste ano pastoral, temos como objetivo aprender as primeiras noções de como é ser padre, como administrar uma igreja, uma paróquia, como administrar
os movimentos, como dar formação aos movimentos de leigos. E é uma etapa de 1 ano. Terminando esta etapa da experiência pastoral, eu regresso para Roma novamente e a congregação me pede para fazer um mestrado em teologia com especialização em formação, para futuramente trabalhar nos nossos seminários e ajudar também no discernimento de outros jovens que têm o desejo de ser sacerdote também. E foram 2 anos. Porém, nesses últimos 2 anos, tiveram outros 2 acontecimentos muito importantes na minha vida, que o primeiro foi no dia 1º de junho de 2021, eu professei os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Se lá em 2016, em Guaporé, eu professei os votos por 1 ano, de 2016 até 2021, eu renovei todos os anos os votos, até que no 2021 eu me sentia preparado para professar, a minha comunidade, os padres viam que eu estava preparado para me consagrar a Deus para toda a vida, então eu professei em perpétuo. Para as pessoas entenderem um pouco melhor, seria mais ou menos como o casamento. Aquele dia eu disse sim para toda a vida de viver segundo os votos de pobreza, castidade e obediência. E naquele dia também eu começo a pertencer oficialmente, juridicamente, à congregação dos missionários de São Carlos Escalabrinianos, que são os padres aqui da paróquia de Serafina, são os padres da paróquia de Guaporé, de Nova Bassano. Somos missionários escalabrinianos e trabalhamos em prol dos migrantes. Depois, no mês de setembro, eu fui ordenado diácono, sempre em Roma. Muitas vezes as pessoas não sabem ou passam por despercebido que na igreja existem 3 graus da ordem. O primeiro grau da ordem é o diaconato, tanto é que quando vocês verem um diácono paramentado, o diácono utiliza uma estola transversal, que indica o serviço. Depois existe um segundo grau da ordem, que é o grau presbiteral, que é o grau do sacerdote, do padre. E depois existe um terceiro grau da ordem para os sacerdotes que têm a vocação ao episcopado, que é o terceiro grau da ordem, que seria o grau do bispo. Então, sábado, se vocês puderem participar também da minha ordenação, vocês vão ver que, num momento, eu vou estar paramentado de diácono, eu vou tirar a minha estola de diácono e colocar a estola sacerdotal. Neste momento, indica a passagem do primeiro grau da ordem ao segundo grau da ordem. Essa foi um pouco a minha história de vida, a minha história vocacional. E eu agradeço a todas as pessoas que estão acompanhando e vos convido para se fazerem presentes no Santuário de Serafina, na qual eu serei ordenado sacerdote. E também eu vos convido, domingo, às 10 horas da manhã, eu celebrarei a minha primeira missa aqui no Santuário Nossa Senhora do Rosário. São todos bem convidados.